A Frelimo já não existe praticamente. A Frelimo não existe. A Frelimo já não existe praticamente. A Frelimo não existe. É por essa razão que o Inverso Mondlane é um indivíduo que de alguma forma tem dado aulas a muita gente, mesmo os próprios políticos, mesmo os próprios políticos da Frelimo, eles têm ensinamento, eles estão a estudar, estão a aprender dia após dia. Por que digo que não existe? Assim, vamos lá ver se o Matzinho tem uma opinião contrária também quanto ao que disse aqui o Sozinho. Tem uma opinião contrária quanto ao abalo ou não do Partido Frelimo com a criação de um partido novo por parte de Venâncio Mondlane. Bom dia. Bom dia, saúde a si, saúde aos meus colegas do painel, igualmente saúde a todos que estão a assistir ao programa. Na verdade, estamos em algum momento equivocados. O Partido Frelimo... Quando digo que estamos equivocados, refiro-me, por exemplo, ao meu colega do painel, o Sozinho, assim como o colega do painel, o Massinga. Digo isso por uma razão tão simples. Primeiro, o Massinga. O Venâncio Mondlane sim vai criar partido político e isto não vai, em algum momento, trazer como problema a criação de um partido político. E estar fora da corrida eleitoral também vai estar dentro desta corrida, por uma razão tão simples. Este país, de alguma forma, se nós formos a ver tudo o que está acontecendo aqui em Moçambique, greve ali, greve acolá, reivindicação, quem está a empoderar esta sociedade moçambicana? O Venâncio Mondlane. Muitos nem sabiam, por exemplo, do tributário. Não sabia de que reivindicando os seus direitos através de greve, através de manifestação, isto é de direito, não sabiam. Eles viviam sempre encurralados, viviam sempre com medo, cheio de medo. Por essa razão que o Inverso Mondlane é um indivíduo que de alguma forma tem dado aulas a muita gente, mesmo os próprios políticos, mesmo os próprios políticos da Frelimo, eles têm ensinamento, eles estão a estudar, estão a aprender dia após dia. Digo mais, o ilustre Sozinho, o meu mestre, quando diz que em algum momento a Frelimo em nenhum momento vai desaparecer, a Frelimo já não existe praticamente. A Frelimo não existe. Por que digo que não existe? Nós assistimos um cenário em que o próprio presidente Chapo foi lá para inaugurar uma escola e abertura do ano letivo, em que não vimos participação massiva dos próprios membros da própria Frelimo. E não só, alguns quando vão participar desses eventos, tiram camisetas, escondem e vão vestir após a participação no evento. Isto não se pode levar de ânimo leve que o Venâncio Mondlane é uma máquina. O Venâncio Mondlane, ele como pessoa, é máquina. Porque ele não está a usar força, não está a usar arma, não está a usar tribunais, não está a usar procuradoria, que estão todos estes já a serviço de um partido político. Mas estes dados levam-lhe a pensar que o Frelimo não existe, é isto? Frelimo já não existe praticamente. Eu te juro de pé juntos que Frelimo não existe. Mas quando fala-se de algo que não existe, estamos a falar de algo que praticamente, como é que posso dizer isto sem ter que cair na redundância? Estamos a falar de algo que não é palpável, que não tem sede própria, que não tem membros. Estaria a considerar que Frelimo não tem membros, não tem sede própria? O que é que efetivamente estaria a dizer quando diz que não existe? Sede própria, todos os partidos políticos, por exemplo, o PIMO. PIMO nunca esteve na governação, mas tem sede própria. Vários partidos políticos, como? PIMO também não existe? Não, dizia que PIMO existe como instituição, existe como infraestrutura que ergueram e tal, mas refiro-me à membresia. Porque o que conta aqui é a membresia. Um partido sem membros, esse partido não existe praticamente. Se um partido político é criado e que não apresenta os seus próprios quadros, os próprios membros, que de alguma forma possam desenvolver algumas atividades inerentes às suas agendas durante o seu processo de trabalho. Então, significa que esse partido não existe. Nós assistimos um cenário em que, por exemplo, aqui em Gaza era uma província em que
Todos diziam que Frelimo, acolá, mas agora todo mundo está de costas virado contra Frelimo. Por quê? Porque a Frelimo não existe como um partido político com membros efetivos, membros que de alguma forma lutam em prol daquilo que é o bem-estar, são os objetivos fundamentais do próprio... Este mesmo fato assiste-se também no PIMO? PIMO, não podemos falar do PIMO. O PIMO nunca existiu, PIMO nunca existiu, o PIMO só tem lá um departamento do CISI, tem um departamento do CISI lá que está sempre a controlar algumas outras coisas que... essas coisas não sabemos. Por exemplo, agora quando estava a se preparar a tomada do posto do Chapo, o próprio PIMO, neste caso da pessoa de Jacob Simin, ele que era organizador, ele que convidava alguns partidos políticos extraparlamentares, não sei o que ele fazia lista, não sabemos por que ele estava a fazer trabalho e não sendo do partido Frelimo. E outra coisa muito importante... Então o PIMO é do CIS? O PIMO não tem nada a ver com o partido político. Okay. E o que dizia também o meu colega, o Massim. Olha só, o Venâncio Mondlane em nenhum momento foi, como dizer, causador das manifestações. Quem causou, quem chamou a manifestação é o povo moçambicano. O povo moçambicano ele fez aquilo dentro do seu quadro legal. Refiro-me no artigo 2 da Constituição da República. Diz que a soberania reside no povo. Presta atenção que a eleição dos governantes moçambicanos deve ser através do próprio povo. Se o povo elege, significa que esse povo também tem este papel muito preponderante naquilo que seria a fiscalização daquilo que são as atividades desses partidos políticos. Então, e não existindo uma força, neste caso, que é popular, o Venâncio Mondlane não faria em nenhum momento uma manifestação. Ok. Mas sim, estamos perante um senso comum por parte do nosso jurista e também analista político, o Sérgio Mazzini, ou efetivamente há uma realidade que se deve levar em conta quando se fala, por exemplo, que o Partido Frelimo não existe? Não, o Sérgio está equivocado. Primeiro, eu não disse que o Venâncio é que convocou aliás, é quem instigou, convocou as manifestações e descalou no que deu. O que o Sérgio tem que fazer perceber, eu faria a seguinte questão. O Sérgio é de que partido, primeiro? O Sérgio é de que partido? Partido Associação Rede dos Direitos Humanos. Não, o Sérgio é da Renam, porque apareceu numa petição sobre a destituição do Yusuf Mahamat. Então, é preciso ser claro. Então, quando diz que... Desculpa, eu queria talvez... Quando diz que... Eu deixei ele falar, Eu apareci como vamos fazer o seguinte. Era o nosso advogado. Não. O Elvino Dias foi, em algum momento, uma pessoa que ajudou muito a Renamo. E não era membro da Renamo. Não é todo mundo. É difícil falar duas pessoas ao mesmo tempo. Mas eu deixei ele falar. Não faça mistura eu aqui. Deixei ele falar. Não é todo mundo que ajuda um partido Sérgio, político. eu deixei ele falar. Ok, eu contigo. Tudo bem, ordem. Eu deixei-vos por um minuto, que era mesmo para ver se conseguiam arranjar alguma solução entre vocês. Vejo que não. Então, Massim, espera pouco. Massim, fala. Vasco, nós temos que aprender a ser ponderados. Ele falou, disse o que achou. Então tem que ter capacidade para ouvir. Quando alguma coisa fere, tu não podes correr para responder. Então nós estaríamos num debate saudável. O Sérgio é da Renamo, nós sabemos disso. Eu não preciso de lhe perguntar se ele sabe que é da Renamo. Agora, eu pergunto, está a defender a quem aqui? O grande erro de nós painelistas é não percebermos que o povo está a cair num erro, porque nós queremos ser aplaudidos pelas pessoas. É preciso elucidar aquelas pessoas. Para amanhã não voltamos a ter o mesmo problema que tivemos nas eleições. As pessoas não sabem que as instituições são controladas por um partido político. Sabem. Por que que o discurso do Sérgio não serviu em tempos passados, até a tomada de posse de Daniel Chapo? Será que as pessoas gostaram de ver Daniel Chapo a tomar posse? Não. Mas está ali a governar. Aqui é uma questão de poder político que é controlado por um partido político. E se isso não mudar, se não for este o elo de mudança, nós vamos sofrer. E interessa ao que governa deixar um Estado em caos. E quando estamos em caos, não há controle de nada.
É isso que o Sérgio não está a perceber. Para de enganar aquelas pessoas. É preciso dizer às pessoas. Quem está a enganar? Todos aqueles que acham que Venâncio terá vida fácil. Não terá vida fácil. Não teve atrás, não vai ter agora, que vai criar partido político. Não interessa a Renamo a sobrevivência de Venâncio. Não interessa ao Podemos a sobrevivência de Venâncio. Não interessa a Frelimo a sobrevivência política de Venâncio. É por isso que há um isolamento total desta figura. Trata-se as coisas com os outros, mas com ele não. E o